Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, amados? Deus abençoe o seu dia, mais um Maná Diário e continuando com aquela série sobre personagens bíblicos, hoje a gente vai tratar sobre Natã, o profeta. Essa é uma boa oportunidade para você compartilhar essa mensagem, para você meditar sobre ela, estar também acessando as nossas redes sociais. Os endereços estão na descrição do vídeo, logo abaixo. E você pode participar também da nossa igreja online. Então, faça parte dessa família e vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Natã, ele é, assim, muito conhecido por um confronto que ele tem com Davi. E hoje a gente vai tratar sobre isso. Na figura de Natã, a gente vai aprender sobre confronto. Eu quero que você abra o teu coração, porque a grande parte dos nossos problemas na igreja, se devem à abordagem errada no que diz respeito a confrontos. Todos nós temos uma forma de agir, mas Deus, ele nos ensina a maneira correta. E Natan dá uma aula de confronto com Davi. Lá em 2 Samuel 11, Natan, depois de um ano do adultério de Davi com Batseba, ele entra no palácio decidido a confrontar Davi. E parece estranho ter passado tanto tempo, mas já serve de lição para nós que uma pessoa, quando está embriagada pelo pecado, ela não ouve. Então, às vezes, o confronto ele precisa ser oportuno. Ele precisa, às vezes se a pessoa estiver com a mente cheia de álcool, de drogas, não adianta você falar com ela. E da mesma forma, quando a pessoa está embriagada no pecado, aquele momento do confronto ele tem que ser na direção de Deus. E o Senhor hoje vai nos dar 5 pontos para que nós sejamos eficazes no que diz respeito ao confronto. Só para contextualizar, Davi tinha mandado matar Urias e tinha pego Batseba como esposa. E ficou muito bonito para ele. Falou, nossa, olha que bacana, como que esse Davi é gente boa. Urias caiu na batalha lá, mas ele está tratando a esposa de Urias como se fosse uma dele, até a criança de Urias como se fosse dele. Você entende? Então na cabeça de Davi estava tudo certo, mas 3 pessoas sabiam da verdade. Davi, Batseba e Deus também sabia. Então no momento oportuno Deus envia Natã. E ele conta uma história muito interessante de um cara que tinha muitas ovelhas e pegou a ovelha do que tinha só uma. E Davi já vai na ira, né? E já decreta o juízo. Esse cara vai pagar 4 vezes o que ele fez. E até o final dessa história, Davi tinha perdido 4 filhos. Então, ele foi punido ele foi sentenciado pela própria boca. Mas quanto a confrontos, amados, que é o nosso tópico hoje, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se você pudesse depois até replicar ou até
meditar sobre isso, você vai crescer muito em Deus. O primeiro ponto, amados, o primeiro tópico, amados, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser bíblicos. E a grande dificuldade do confronto que nós temos hoje é que geralmente nós sempre confrontamos a pessoa baseado na nossa opinião, no nosso ponto de vista, e não no que diz a palavra do Senhor. Então, grande parte dos confrontos hoje tem a ver com coisas que nos incomodam, mas biblicamente, às vezes está até longe do que Deus tem como urgência. Então, seja bíblico, seja verdadeiro, julgue o teu coração primeiro. Falou, eu estou fazendo isso para o bem dessa pessoa, ou estou fazendo isso porque isso é algo que me incomoda. Pode ser que não esteja prejudicando ninguém, mas como eu não gosto, eu vou confrontar essa pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Muitos dos problemas que nós achamos que as pessoas têm é de fato simplesmente a nossa ótica do mundo e não o que diz a palavra do Senhor. O segundo ponto, amados, a gente vai resumir bem, seja oportuno. Como nós temos agora há pouco, uma pessoa que está dominada pela emoção, dominada por uma situação, ela não vai ouvir. Então você precisa esperar que Deus prepare a oportunidade, que Deus gere e que Deus te envie. Porque se eu for sem Deus me enviar, não vai acontecer nada, porque é a graça de Deus que convence. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, se ele não estiver na história, um abraço. E muitas vezes nós às vezes no afano, no impulso humano, tomamos a atitude de ir lá confrontar. Vou lá porque está errado. Não, espere que Deus te leve, espere que Deus te direcione, espere que Deus crie oportunidade para tratar no seu coração e no coração da pessoa. Que Deus te dê graça para esse confronto. O terceiro ponto, amado, seja sábio. Busque em Deus sabedoria para o confronto. Porque eu sou de um jeito, o outro é do outro, o outro é do outro. Palavra que cai no meu coração não cai no coração do outro. A forma de você abordar uma pessoa é diferente de abordar a outra. Muitas vezes não é um pacote. Você não pode tratar todas as pessoas iguais. Nem todas serão receptivas, nem todas vão abrir o coração. Então peça a Deus sabedoria, porque cada pessoa é movida por uma situação, de uma forma diferente. Você vê no caso de Natan, ele criou uma situação no coração de pastor de Davi. Ele foi contando uma história baseada em ovelhas, tudo isso que movia o coração de Davi. E levou o próprio Davi a ter uma consciência, a olhar para dentro. E isso é algo, amados, que muitas vezes nós precisamos entender. Essa pessoa, como é que se eu vou confrontar é porque eu conheço. E se eu conheço, como é que o coração dela reage? Como é que Deus vai mover esse coração? Então é necessário, amados. A forma de você tratar uma pessoa é diferente da outra. O mesmo confronto que funciona com um não funciona com o outro. Nós precisamos da sabedoria e da graça de Deus. Nós precisamos ser sábios nesse ponto. A sabedoria, não, a estratégia, o tempo, o modo, nós devemos buscar em Deus constantemente. O quarto ponto, amados, seja corajoso. Natan podia ter perdido a cabeça. Davi poderia tê-lo matado naquele instante. Mas Deus havia dado uma direção. E baseado nessa direção, Natan foi. Então, quando Deus lhe der um alvo, quando você tiver a responsabilidade de um confronto, seja corajoso. Aborde, crie a situação, use uma estratégia, aguarde o tempo, seja bíblico, mas tenha coragem, diga, isso está errado. Isso fere o coração de Deus. Esse caminho que você está trilhando vai te levar para a destruição, para a morte. Seja corajoso. Não retenha, não fique preocupado. Se Deus te enviou, Ele vai te suprir, Ele vai te proteger, Ele vai te cuidar e Ele vai tocar no coração da pessoa. Então seja ousado, seja corajoso. Encare essa oportunidade, e não retenha nada daquilo que Deus mandou você falar. Então, tenha essa percepção. Deus está contigo. E se Ele te enviou, Ele vai te respaldar. Amém? E o último ponto, queridos. Leve esperança.
Quando Deus nos envia para alguém, é porque Ele quer salvar essa pessoa, Ele quer que essa pessoa seja salva, Ele quer que essa pessoa seja alcançada pela graça de Deus. Então, leve esperança, não esqueça que você não está indo lá para esmagar ninguém, você está indo lá num plano de resgate, de restauração. Então, leve esperança, leve esperança. Diga para essa pessoa tudo que ela precisa ouvir, o que ela precisa mudar, diga tudo o que está acontecendo de errado na vida dela, mas leve esperança. Encerre sempre a mensagem com uma palavra de fé, levando essa pessoa a entender que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Esse é o ponto, queridos, que nós precisamos entender a base de um confronto. Tem muitas pessoas que eles estão indo confrontar uns aos outros por opinião e não por uma direção de Deus. Elas estão reagindo sem consultar a Deus, não esperando o tempo oportuno, não sendo sábio, não sendo bíblico, não tendo coragem, nem levando esperança. Então, vamos orar a Deus para que Ele nos dê essa percepção, esse tempo, essa graça para estarmos confrontando em amor e resgatando. Amém? Vamos orar ao Senhor? Paizinho, só o Senhor é todo-poderoso, só o Senhor pode gerar. Só o Senhor pode produzir em nós, Senhor, frutos de bondade, restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos, Pai, a coragem de Natan, a sabedoria de Natan, Senhor. Que nós possamos ser confiáveis, que nós possamos ser amigos das pessoas o suficiente para levá-las ao arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que não nos falte, Senhor, a graça do Senhor para os confrontos. Que não nos falte, Senhor, percepção, sabedoria, entendimento para alcançar, Pai, o maior número de pessoas. Que nós sejamos, Pai, realmente bíblicos, que nós estejamos com o coração limpo, Senhor, que a gente não vá com vingança, que a gente não vá com um espírito, Senhor, que não é o seu. Nós temos essa graça, esse quebrantamento, Senhor, para perceber o estado dessas pessoas e nós possamos levar a Tua graça, levar o Teu conserto, Senhor. Ô Senhor, unge os nossos lábios para que a nossa palavra ela venha com poder para transformar, mas que ela venha com bondade para curar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta, Pai, Natãs nessa época, homens e mulheres usados por Ti, Senhor, para fazer a diferença, para restaurar aquilo que está quebrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, queridos? Não se esqueça, amanhã, meio-dia, horário Mato Grosso do Sul, teremos mais um Maná diário. Que você possa realmente compartilhar essa mensagem, nos acompanhar nas nossas redes sociais e não se esqueça, amanhã, meio-dia, mais um Maná diário. Deus te abençoe.